Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? É o seguinte, meu bruxo, eu tenho certeza que você não conhece alguns professores de Hogwarts. Tem alguns professores de Hogwarts que vocês nunca nem viram, não fazem ideia de quem são. Eu vou falar deles aqui hoje, de professores de Hogwarts que você não conhecia. Então já deixa de ser trouxa, já vem se inscrevendo aqui no Caldeirão Furado, deixa o like porque vai me ajudar, ajuda de verdade. E vamos conhecer então esses professores aí. A primeira professora que eu vou falar se chama Septima Vector. Você conhece essa professora? Lembra dela? Essa professora não foi cortada dos filmes, é que simplesmente ninguém fala dela, ela não tem muita importância assim pra história, e aí ela acaba só passando de relance em uma cena rapidinho. Ela é professora de aritmância. Eu falava até hoje aritmancia, mas eu acho que eu estou errado, é aritmância. A aritmância é a matéria que usa números para prever acontecimentos futuros. É basicamente uma matemática dos bruxos. A Hermione inclusive adora essa matéria, gosta bastante, e a professora Septima Vector é conhecida por ser bem rígida e passar deveres para os alunos bem complexos, bem difíceis, e por isso quase ninguém quer fazer a aula dela. Ela também ensina estudos avançados de aritmância, que começa a ser ensinado a partir do 3º ano. Você conhecia a Septima ou só lembra dela nos livros de ter lido esse nominho aí em algum lugar? Deixa aí nos comentários. A próxima professora que eu vou falar aqui, meus bruxos, eu tenho certeza que você sabe quem é, eu tenho certeza que você já viu essa professora, mas você não se lembra. Eu tô falando da professora Batida Beblin. Ela ensinava runas antigas em Hogwarts, sabe? Aquela matéria que a Hermione fala, nossa, runas antigas é uma matéria fascinante. Runas antigas é um assunto muito fascinante. Runas antigas? Ela lutou na Batalha de Hogwarts lá no ano de 1998 e infelizmente ela acabou morrendo, e é daí que você conhece essa professora. Sabe naquela cena que as forças do Voldemort se retiram do castelo e tal? Então, pois é, quando eles estão entrando no grande salão, a professora Sibila Trelawney e uma das gêmeas Patil, não sei se é a Parvati ou a Padma Patil, estão sentadas uma ao lado da outra, e aí a professora Trelawney cobre um corpo falando, ela morreu, ela morreu. Pois é, essa ela morreu, era a professora Batida Beblin. Tadinha, né? Morreu na Batalha de Hogwarts aí. Sinto muito, professora, e valeu por tudo que você ensinou em Hogwarts lá, e eu tô falando como se ela realmente existisse. O próximo personagem que eu vou falar não é bem um professor de Hogwarts, tá? Ele não foi professor, mas eu tinha que colocar ele nessa lista porque sim. O nome do bruxo é Og, e a gente só sabe que o nome dele é Og, acabou, ponto final. Não temos o sobrenome dele, e ele era o guarda-caça de Hogwarts. Sabe o guarda-caça, aquela coisa que o Hagrid era? Então, antes do Hagrid era o Og, e o Og era guarda-caça na época que o Arthur Weasley estudou em Hogwarts, que a Molly Weasley, a Molly no caso era Pruitt na época, né? Na época da Molly e do Arthur, esse Og era o guarda-caça. Ele se aposentou, a gente não sabe por quê, acho que talvez por idade mesmo, e não sabemos o que aconteceu com ele, se ele morreu, se tá vivo, mas eu sei que você não conhecia ou talvez nem lembrava dele. E a professora de astronomia em Hogwarts, você lembra quem é? O nome dela é Aurora Sinistra. Ela que ensinava astronomia, né? Que os alunos tinham aulas noturnas, precisavam ir lá na torre de astronomia, sabe? Aquela que o Dumbledore é assassinado? É naquela torre que os alunos assistiam a aula com a professora Aurora Sinistra. Muitas vezes nas aulas os alunos tinham que usar o lunascópio, que é um aparelhinho para estudar o céu noturno, ver fases da lua, constelação e tal. Nos livros, a Aurora Sinistra tem uma importância bem mais relevante que nos filmes, né? Ela também não foi cortada dos filmes, ela aparece de relance, né? Só que nos livros ela estava presente, por exemplo, quando o Justino Flint Fletcher foi encontrado petrificado lá em 1992. A Aurora Sinistra era muito amiga de uma professora que eu vou falar mais pra frente, e era amiga também da professora Sprout, sabe? A professora de herbologia. Só que a professora Sprout é muito conhecida, né? Esse vídeo aqui é sobre quem não é conhecido. E a professora que era muito amiga da Aurora Sinistra é a professora Wilhelmina Grubbly Plank, a professora substituta de trato de criaturas mágicas. Inclusive, foi essa professora que substituiu o Hagrid quando ele estava naquela missão da Ordem da Fênix de recrutar os gigantes, lembra disso? Ela também não foi cortada dos filmes, ela aparece ali de relance na mesa dos professores, mas é só isso, não tem nenhuma fala, nada, nenhuma aparição mais importante. Só que a professora Grubbly Plank, ela não substituiu só o Hagrid, ela já era uma professora substituta de Hogwarts, então por isso ela já era um pouco mais conhecida dos alunos mais velhos. Ela
ela substituía um outro professor de trato das criaturas mágicas que eu vou falar agora. O antigo professor de trato das criaturas mágicas era um cara chamado Sylvanus Kettleburn. Talvez você que esteja jogando Hogwarts Mystery deve ter visto porque ele apareceu lá no jogo, né? Ele deu uma aparecida lá, mas nos filmes ele tem uma apariçãozinha bem singela, bem rapidinha ali também, igual os outros professores que eu citei. Não tem nenhuma fala, nenhuma importância maior. E na história ele é um bruxo muito desastrado que ama criaturas e que quase não tem mais os membros, porque sempre deu algum acidente envolvendo alguma criatura ou algo do tipo. Para ser mais preciso, ele tem um braço e metade de uma perna. E aí em 1993 ele acaba se aposentando para aproveitar melhor os membros que ainda lhe restam, segundo o alvo Dumbledore. Olha só como o professor Kettleburn tem uma carinha de simpático, vai, nem parece que ele era tão desastrado assim. Esse professor aqui eu acho que talvez alguns de vocês se lembrem dele, porque ele é o único professor fantasma de Hogwarts, professor Binns. Cuthbert Binns é o professor que simplesmente morreu na sala dos professores ali, adormeceu, ele dormiu numa poltrona, morreu, e sua forma fantasma simplesmente se levantou e foi pra sala de aula, deu aula como se nada tivesse acontecido, mas ele tinha só morrido só. Ele é conhecido por ter umas aulas muito chatas, né, umas aulas muito mortas. Desculpa por essa piada. Mas ele é o professor de História da Magia. A gente tem bastante disso aqui no Brasil, né? De funcionários igual o professor Binns, conhecidos como funcionários fantasmas. O professor Binns não é tão desconhecido assim, né? A galera que leu os livros manja quem é. Porém, ele foi totalmente cortado dos filmes, ao contrário dos outros professores que tiveram rápidas aparições em cenas de segundos. O professor Binns não teve isso, então o professor Binns tá nessa lista aqui. Uma professora que eu sei que vocês não lembram dela, ou talvez nem conhecia, nem sabia que ela era professora, é uma mulher chamada Charity Burbage. A Charity Burbage, você talvez de nome assim não lembre, mas se eu colocar uma cena aqui, você vai saber quem é. Sabe aquela mulher pendurada lá na mesa de reunião dos Comensais da Morte, na mansão dos Malfoy, que o Voldemort mata na frente de todo mundo? Pois é, a Charity Burbage era professora de estudo dos trouxas em Hogwarts, tanto que quando ela vê o Snape lá, ela fala: poxa, Snape, por favor, nós somos amigos. E aí o Voldemort mata ela sem dó nem piedade, porque ela ensinava estudo dos trouxas, né? Ela acreditava que os trouxas e os bruxos não eram tão diferentes e tal, e aí o Voldemort falou assim: opa, amiga, você tá louca, vem cá que eu vou te matar. Por nome, você lembrava da Charity ou não? Ou agora que eu falei, você fez a ligação e falou: ah, lembrei. Porque é impossível não lembrar depois dessa cena, né? Esse aqui eu tenho certeza que você não conhece, é o professor Vindicto Viridiano. Esse cara foi professor de Hogwarts em meados do século XVIII e ele ficou muito famoso porque ele escreveu um livro contendo maldições, né? O livro se chama Pragas e Contra Pragas e ele também foi diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Então ele foi professor de poções, escreveu esse livro aí e foi diretor da escola. E por último, mas não menos importante, professora Eupraxia Mole. Eu não sei qual matéria essa professora ensinava, meus bruxos, me desculpem, mas ela foi diretora da escola também. Ela foi professora e diretora. E ela é muito conhecida porque ela tava lá na escola, ela era diretora em um período em que eles tentaram fazer uma armadilha pro Pirraça, sabe, o poltergeist da escola, pra expulsar ele de lá, e acabou dando errado, e essa Eupraxia Mole teve que fazer um combinado com o Pirraça, teve que assinar até um contrato que ele podia pegar pães da cozinha pra atacar nos alunos e ganhou um chapéu de uma estilista famosa bruxa lá da época. Mas infelizmente a matéria que ela ensinava eu não sei. Meus bruxos, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber quais desses professores você conhecia, deixa aqui nos comentários, beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no Caldeirão se você não era inscrito e deixa o seu like que vai me ajudar. A gente se vê num próximo vídeo, até lá, mal feito feito.